Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Hoje é 1º de maio. Hoje é um dia consagrado ao trabalho, aos trabalhadores e trabalhadoras, mas também é o dia da literatura nacional. E eu queria unir aqui esses dois momentos e dimensões tão importantes da nossa vida para homenagear todos aqueles e aquelas que, trabalhando com a pá, com a caneta, com o bisturi, com o teclado, com todas as formas possíveis, dão vida, dão corpo, dão alma para o seu conhecimento, para a sua arte, e fazem deste mundo e deste tempo um espaço sempre melhor para se viver. E eu queria fazer isso trazendo aqui um poema dos mais lindos da literatura e da poesia do Brasil, O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, e que diz assim: Era ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Ele não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. E tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como é que podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui adiante, um apartamento, além uma igreja, e à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ele olhou em torno, gamela, banco enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. E o operário emocionado olhou sua própria mão, a sua rude mão de operário. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua compreensão cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, porque além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, aprendeu a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que antes não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de zuarte era o terno do patrão, que o seu casebre, onde morava, era a mansão
do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, e que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado a sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E, ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. E o operário via as casas, dentro delas estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, como o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção.